Olá pessoal, então quem está chegando, sejam bem-vindos, prazer aí estar com vocês. O pessoal tá chegando aos poucos, né? Então fiquem à vontade, vai chamando a galera, manda aí pelo direct que tá rolando a nossa live. E daqui a pouquinho nós vamos fazer uma torta. Eu resolvi fazer de morango, mas você pode escolher do sabor que você quiser. E também um bolo de cenoura no estilo americano. Vou até fazer um spoiler para mostrar para vocês. Então, ó, um bolinho de cenoura super gostoso, delicioso, muito fácil de fazer, tá bom? Então vai chamando a galerinha aí, eu vou beber uma aguinha e a gente começa daqui a pouquinho a nossa live, tá bom? Bom, gente, vamos então começar? Primeiro, prazer estar com vocês nessa tarde. Me chamo Josué, sou professor aqui da Tia Marlene, estamos aqui na Tia Marlene. Tia Marlene mudou de endereço, para quem não conhece, né? Para quem não sabe. Ela está na rua Emanuel Guedes, número 380, no Butantã. Mesma coisa, da mesma região, tá bom? No Instagram da Tia Marlene vocês encontram o WhatsApp para vocês entrarem em contato com as meninas. Fiquei com dúvida de produto, de material, de promoção. Manda mensagem lá que eu tenho certeza que elas vão atender muito bem você, tá bom? Então fica aí o convite, a loja tá maravilhosa, tá muito bonita, cheia de novidades, cheia de promoções, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da nossa receita? Eu penso o seguinte, gente, que Páscoa é uma época que, pessoal, né, até antigamente o pessoal reunia muito a família, né? Você tinha aí um domingo de Páscoa super diferente, a família ia visitar, e aí tinha o almoço, aí o pessoal chamava, fazia a entrega dos ovos, ou ficava lá no caça aos ovos e tal. Hoje está meio que se perdendo um pouco sobre isso, mas nada me impede de eu fazer esse resgate fazendo essa torta, no caso, uma tortinha de frutas, de morango, de abacaxi, de o que você quiser. E também um bolo de cenoura para vocês servirem aí na Páscoa. Mas eu não quero servir na Páscoa. Eu posso vender o ano todo também, tá? As nossas lives sempre será de face e venda. Então, sempre que a gente for trabalhar, a gente vai ter essa noção de face e venda. Não quero fazer grande, faz pequenininho. Não quero fazer em formato grande, o bolo, faz cupcake. Eu não quero fazer torta grande, faz tortinha. Então, é sempre a mesma base, tá bom? Lembrando que a live vai ficar salva. Depois a gente vai postar a receitinha com todos os ingredientes para vocês, tá bom? Tudo bonitinho e tudo que vocês vão utilizar. Eu tenho certeza que vocês têm em casa, basicamente, tá bom? Eu vou começar com a tortinha de frutas, no caso com a tortinha de morango, mas aí você que vai decidir se quer fazer a primeira torta, depois o bolo, enfim. Eu vou começar com a tortinha, com a nossa massinha, tá bom? Então aqui, crianças, se tiver dúvida pode perguntar, tá bom? Então aqui, essa massinha é uma pâté sucré, então muito simples, é uma base de farinha, açúcar, manteiga e água ou ovo. Só isso, nada mais, nada menos. Então ela é muito simples de fazer. Aqui eu tenho farinha e açúcar, então eu tenho 125 gramas de farinha, 65 gramas de açúcar. Aqui eu estou usando açúcar refinado, mas pode ser o cristal, o demerara, o mascavo, enfim, o que você quiser. E 65 gramas de manteiga, pode ser gelada, pode ser em temperatura ambiente, pode ser margarina também, tá bom? Então 65 gramas. E se precisar, eu vou adicionar em média 20 gramas de água ou 20 gramas de ovos, vai depender do que você tem mais acessível. O ovo está tão caro que você bater e usar só 20 gramas não compensa, tá bom? Então aqui eu vou misturar esses dois ingredientes, minha mão tá limpa, né? Vou misturar esses dois ingredientes. E agora vou acrescentar também a nossa manteiga ou a margarina. E aí uma coisa importante, eu vou fazer movimentos de quebra e de só esfarelar essa massa, essa mistura de manteiga com açúcar e farinha. Por quê?
Se eu ficar sovando essa massa, eu vou ativar o glúten. Se eu ativar o glúten, eu não vou ter uma massa crocante, eu vou ter uma massa dura, seca, tá? Então, por isso, sempre de levinho, né? Tem gente que faz assim, né? Faz esse movimento, que é fazer uma farofa. E aí, feito isso, eu vou acrescentar a água ou o ovo. Eu posso saborizar, eu posso colorir essa massa. Então, eu posso acrescentar aqui a essência ou a pasta saborizante da sua preferência ou a emulsão da sua preferência, tá bom? Eu posso acrescentar aqui pasta saborizante, então eu misturo nos ovos, né? Ou misturo na água, até dar o ponto que eu quero. Dúvidas até aqui, gente? Se tiver dúvida, pode perguntar, pode mandar aí. Eu tenho certeza que se tiver dúvida eu vou responder aqui, tá? Então, ó, vou mexendo, formou uma farofona. O que eu vou fazer agora? Pegar uma colher e vou colocar água. Então, aqui eu vou pegar uma jarrinha de água e vou colocando água aos poucos. Por quê? Porque vai depender também do tamanho do ovo, vai depender do tamanho, né, da qualidade da manteiga, se é manteiga, se é margarina, tudo isso influencia o resultado final, tá? Então, vou colocando aos poucos. Ó, coloquei 3 colheres de água. Então, vou mexendo, também só devagar, isso é muito importante. E uma coisa muito importante também, tá, gente? Essa massa tem que descansar. Aqui eu tô com a minha mão quente, então eu tô derretendo, entre aspas, a manteiga. Então eu preciso que ela volte ao estado original. Então, por esse motivo, eu preciso que ela volte à geladeira pelo menos 1 hora de geladeira ou 30 minutos de freezer, tá bom? Então, ó, massinha já se formou. Então, 3 colheres foram o suficiente. Aqui o que eu vou fazer? Só limpar minha mão e eu vou ver como é que ela ficou. Qual que é o ponto dessa massa? Deixa eu só limpar aqui. Qual que é o ponto dessa massa aqui? Eu vou pegar uma bolinha, vou fazer uma bolinha. Tá grudando? Não. Vou fazer uma minhoquinha. Tá quebrando? Também não. Então está no ponto certo. Vou pôr um saquinho plástico. E geladeira pelo menos 1 hora ou, se quiser, meia hora de freezer, tá bom? Claro que eu já tenho uma pronta aqui, que eu já adiantei. Deixa eu só limpar aqui. Eu já tenho uma massinha pronta, já assada, então vou deixar aqui de ladinho, vou pôr na geladeira já já. Eu particularmente, gente, não gosto de utilizar aquelas assadeiras franzidinhas que faz torta mesmo, que é aquela torta de maçã, enfim. Eu não sou muito fã porque eu acho que fica feio, se ficar quebradiço e tal. Eu gosto de utilizar as redondinhas, as formas de bolo. Então, aqui eu assei ontem à noite. Coloquei para assar no forno, então abri a massa, bonitinho, deixei ela bem direitinho na forma e só coloquei para assar. Começou a ficar dourado, eu sei que ela está no ponto certo. Ah, mas ela está mole no centro. Deixa mais um pouquinho então. Vi que ela começou a ficar sequinha e ela ficou não tão branquinha como ela fica, né? Aqui ela já está mais douradinha, né? Ficou no ponto certo, tá pronto. Deixa esfriar totalmente. Temos uma tortinha, certo? Eu gosto da tortinha assim, acho que fica muito mais bonitinha você fazer desse jeito do que você fazer com aquela franzidinha, tá bom? Mas aí você que escolhe. Deixa eu pegar uma faquinha. Vou pegar a colherinha mesmo. Então aqui, gente, deixa eu só tirar. Pronto. Então, ó,
massinha feita, assadinha, deixa esfriar totalmente. Deixei esfriar totalmente, enquanto esfria a gente faz o creme. Vou mostrar para vocês um creme que é muito fácil, eu uso ele de base para diversas coisas, tá? Então, ó, coloquei aqui, então vamos lá, deixar aqui bonitinho. Então, feito isso, deixa eu só passar um paninho. Então vamos lá. Quando a gente fala de creme, o pessoal geralmente usa creme de confeiteiro, né? O que é um creme de confeiteiro? Na versão original, na versão, né, como é que fala? Na versão francesa, você vai fazer o quê? Você vai levar o leite com açúcar, com a metade do açúcar, para ferver. Tem gente que põe baunilha agora, tem gente que põe depois, diferente. Então, leva a metade do açúcar com o leite, põe para ferver. Enquanto vai esquentando, vai aquecendo esse leite com açúcar, eu misturo a outra parte de açúcar com gemas e amido ou farinha de trigo. Misturo bem e aí eu vou temperar. O que é temperar? Eu vou acrescentando esse leite quente sobre as gemas. Coloco um pouquinho, misturo, um pouquinho, misturo, um pouquinho, misturo. Eu vou temperando essas gemas a ponto que ela, ao voltar para a água, para o leite, ela não vai coagular, ou seja, ela não vai formar grumos. E aí eu volto para a panela com tudo isso e mexo até formar um creme de confeiteiro, um creme pâtissier, como o pessoal fala. É fácil? É fácil, é tranquilo, só que demora um pouquinho, não demora? Eu, particularmente, nas minhas aulas de bolo, nas minhas aulas de tortas, eu sempre recomendo fazer o creme de confeiteiro industrializado. Por quê? Vou mostrar para vocês. Aqui eu estou usando da Itaiquara, mas na Tia Marina vocês encontram de outras marcas, tá? Vocês têm esse produtinho aqui, chama creme confeiteiro ou creme de confeiteiro. A vantagem dele, gente, é que ele já vem com açúcar, amido, corante e essência. Primeiro não vai ovo, então já tem uma vantagem, dura um pouquinho mais. Ele é base, não quero fazer com leite, eu posso trocar por qualquer outro líquido, então eu posso fazer um creme de confeiteiro de café, de laranja, de maracujá, enfim, o que você quiser. Se você misturar com água, ele vai virar geleia de brilho, então já tem um plus também. Um pacote desses de 1 kg, você paga em média de R$15. 15, vamos jogar até uns R$20, dependendo de onde você comprar ou dependendo da marca. 1 kg desse creme de confeiteiro, ele rende 3,5 kg de creme de confeiteiro. Então a grande vantagem é que você só vai ter o trabalho de levar o leite para ferver. Levantou fervura esse leite, você vai jogar o pó, mexer 30 segundos a 1 minuto e ele está pronto. Ele vai ficar neste creme aqui. Então, ó, vai formar esse creminho aqui. Precisou ter o trabalho de temperar gema, de isso, de aquilo? Não, tá pronto. E esse daqui ainda eu coloquei 50 gramas de de chocolate branco, para dar um saborzinho de chocolate branco. E é opcional, se você não quiser, não tem problema nenhum. Eu fiz recentemente esse creme de confeiteiro e uma aluna falou que, mas creme de confeiteiro tem um sabor tão industrializado, ele tem um sabor tão marcante, desses sonhos de padaria e tal, mas ele é base. Então o que eu faço? Fiz esse creme, eu fiz semana passada, creme de confeiteiro, deixei, tirei do fogo, acrescentei cream cheese, aquele creminho de queijo que vocês conhecem bem, e depois eu misturei geleia de morango e fiz um recheio de bolo. Depois misturei um pouquinho de chantilly para ficar mais cremoso. Virou uma mousse de cream cheese com a base de creme de confeiteiro. Eu precisei ficar batendo isso, batendo aquilo, temperando isso, temperando aquilo? Não, eu só levei o leite para ferver. Mas qual que é a proporção que a gente usa? Para cada litro de leite, eu uso em média de 450 a 500 gramas de pó, tá? Por que eu falo de 450 a 500? Vai depender do quão cremoso você quer. Se você quer bem espesso para depois misturar com outras coisas, põe 500. Se você quer um pouco mais mole, um pouquinho mais cremoso, usa 450 até 400 gramas, vale a pena colocar, tá bom? Então, a vantagem é essa. Aqui, creminho feito,
Precisei me preocupar? Não, tá pronto, eu já posso colocar na minha tortinha depois de assada. E depois eu posso usar para fazer pães, para fazer recheios de bolo, recheios de tortas e o que eu quiser trabalhar. Então a grande vantagem do creme de confeiteiro é essa. Inclusive, né, o carro-chefe é sempre o 1000 folhas. Então, olha a vantagem de você utilizar um produto. Eu sempre falo o seguinte, que hoje a gente está na era da industrialização. Tudo é muito industrializado. Mas, se eu tenho um produto que eu posso adiantar o meu trabalho, que eu posso acelerar o meu trabalho com menos tempo no fogão, é melhor, não é verdade? Então, vale muito mais a pena. Aqui, crianças, dúvidas, perguntas, reclamações, podem falar nesse momento, tá? Deixa eu abrir minha geleia de morango. Então, aqui, temos uma geleinha de morango. Ah, mas eu não quero usar geleia de morango. Você usa morango fresco, sem problema nenhum. A gente, tô numa amiga, né? E aí, o marido dela comprou uns morangos que estava bonito para fazer geleia, a gente fez geleia ontem. Então, aqui a gente cozinhou o morango com açúcar, um pouquinho de ácido cítrico ou suco de limão para ficar bem azedinho e tá pronto a minha geleia, tá? Ah, não, mas eu quero fazer com morango fresco. É só você colocar morango fresco. Aí eu quero fazer com abacaxi, cozinho abacaxi. Ah, eu quero fazer com pêssego, usa pêssego em calda. Ah, eu quero fazer o que você quiser, tá? Então esse creme é legal porque ele é versátil, eu posso usar o que eu quiser com ele, tá bom? Vamos montar já a nossa tortinha? Então vamos lá. Aqui eu tenho minha tortinha prontinha, eu só vou lá pegar o meu chantilly. Vai chamando a galera enquanto isso pra gente finalizar a nossa tortinha e a gente já faz o nosso carrot cake, tá bom? Então aqui, gente, a Estela acabou de entrar, beijo Estelinha. Gente, vai chamando o pessoal aí, tá bom? Agora aqui, gente, a parte mais difícil de fazer essa torta. Assei, deixei esfriar. Então aqui ela tá totalmente fria porque eu fiz ontem. Creminho pronto, que é o creminho de confeiteiro que eu falei pra vocês que eu só adicionei o chocolate branco. Vou colocar aqui na minha torta. Então esse aqui você consegue preparar tudo no sábado, antes de dormir, praticamente, e deixar prontinho para o domingo. A Valéria entrou, falou que eu estou perguntando o que eu estou fazendo de bom, estou fazendo uma torta, tá bom, Valéria? Agora eu vou pegar aqui a Miriam falou que adora as aulas. Muito obrigado, viu? Vou pegar aqui minha colherinha, vou espalhar. Lembrando, gente, que eu deixei todas as proporções no post que eu vou fazer daqui a pouquinho. Assim que acabar a nossa live, eu posto a receitinha com todos os ingredientes bonitinho, tá bom? Então aqui, gente, ó, tortinha com creme. Agora a difícil missão de colocar a geleia de morango. Aqui é uma geleia de morango caseira. Aí no post que eu vou colocar daqui a pouquinho, eu coloquei caso queira utilizar geleia de brilho. O que é a geleia de brilho? É o creminho de confeiteiro que eu mostrei para vocês recentemente com água, né? Feito com água. Então, se você quiser usar, pode usar. Se não, faz em forma de geleia que vai ficar delicioso essa sua tortinha. Tá bom? Ah, muito obrigado, gente. Estou recebendo um monte de elogio aqui, falando que eu sou muito paciente, que eu sou um chefe maravilhoso. Muito, muito obrigado, viu, gente? Ó,
Vou só limpar aqui a colher e aí eu já vou decorar a nossa tortinha, tá bom? Vou só colocar aqui para lavar. E aí, gente, olha que difícil. Até agora tá bonitinha, né? Agora eu vou pegar o chantilly. Aqui eu estou usando um bico pitanga. E eu só vou fazer uma decoraçãozinha. Prontinho, a nossa tortinha. Já mudou, não mudou? Então, gente, olha que diferente que ficou a nossa tortinha. De uma torta simples, ficou para uma torta super sofisticada, né? Então, vou deixar aqui, posso pôr na geladeira. E aí tem um segredinho também. Caso você queira uma tortinha mais crocante, porque o creme vai deixar ele úmido, certo? Se eu quero uma tortinha mais crocante, ou que ela permaneça crocante por mais tempo, você vai pegar cobertura fracionada branca e passar uma camadinha bem, ouviram bem? Fininha, tá? Então, bem fininha, só um pincelzinho para selar, tá bom? Selou, secou, ela não vai passar mais umidade para sua torta, tá bom? Isso serve para todos os tipos de tortas doces, tá bom? Mês que vem a gente já volta com um tema salgado, tá? Então já vou deixar aí spoiler para vocês pensarem já o que a gente pode fazer de coisas salgadas no mês que vem, tá? Então, ó, super bonitinha, não é? Então uma gracinha bem simples de fazer. Aqui eu usei chantilly de caixinha mesmo, batidinho, bonitinho. Vou deixar aqui de lado. Na verdade, vou deixar aqui atrás. Vamos fazer o carrot cake? Então, dúvidas, perguntas, podem mandar agora, tá? Vou beber uma aguinha. A Estelinha falou que quer um pedaço. E ela tá bonita mesmo, né? Essa tortinha de morango. A geleia ficou muito brilhosa, tá muito bonita mesmo, né? Eu vou beber uma água. Feito isso, gente, vamos falar um pouquinho do carrot cake? Eu vou fazer o contrário dessa vez. Eu vou começar com o nosso brigadeiro, porque eu já tenho um bolo pronto. Eu só vou mostrar pra vocês como é que ele fica. Eu vou bater a massa com vocês e aí a gente já faz primeiro a gente vai fazer a cobertura, tá bom? A cobertura, gente, mega ultra difícil. Leite condensado, creme de leite e chocolate. Aqui eu tô usando chocolate meio amargo. O que eu vou fazer? Misturar até formar um brigadeiro cremoso. Eu vou virar um pouquinho. Aqui. Pronto. Vou tirar aqui a minha batedeira um minutinho. E aí a gente vai fazer o nosso brigadeiro cremoso. Então, gente, muito difícil, né? Vou ligar aqui. Fogo médio, certo? E vou mexer até formar um brigadeiro cremoso. Como que é um brigadeiro cremoso? Derreteu o chocolate, conta mais uns 2, 3 minutos, tá pronto, é meio que uma calda, tá? Aqui eu tô fazendo uma receita que rende para um bolo de 15 centímetros de diâmetro, que é esse bolinho que eu mostrei para vocês agora há pouco. Ah, eu quero fazer a calda completa, é só você multiplicar essa receita. Aqui eu estou usando 200 gramas de creme de chocolate, 200 gramas de leite condensado, 100 gramas de creme de leite e 60 gramas de chocolate meio amargo, blend, branco, enfim, o que você quiser. Ah, mas vai ficar muito caro com chocolate. Pode ser com cacau em pó? Pode. Vai usar uns 20 gramas de cacau em pó, tá bom? Então, vai mexendo, derreteu totalmente o chocolate, você vai contar uns 2 minutinhos no máximo e tá tudo certo. Eu não enxergo de longe. A Estela perguntou se eu uso glucose. Para esse brigadeiro, Estela, não precisa, tá? Porque é só uma caldinha, na verdade, ele é
um brigadeiro cremosinho só para jogar em cima do bolo, para fazer um charminho, tá? Não precisa, mas se quiser pode colocar 20 gramas de glucose. A glucose sempre vai ser opcional para caldas. Tudo bem, gente, até aqui? Então, vou mexendo, ó, derreteu totalmente o meu chocolate já. Mexo bem, 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 bem. Levantou uma fervurinha, eu já deixo aí contando uns 2 minutinhos no máximo, tá? Deixa eu ver se chegou mais alguma. Não. Então, vou mexendo bem, bonitinho, tranquilinho. E aqui eu posso saborizar também. É que como esse bolo de cenoura, gente, ele é um bolo americano, que ele é com a cenoura ralada, é com canela e noz moscada, tem açúcar mascavo, então tem nozes na composição. Então ele tem um monte de camadas que, se eu colocar um sabor no brigadeiro, ele vai perder a vantagem de ser um brigadeiro, tá? Então eu gosto de fazer sem sabor nenhum, só o brigadeirinho tradicional, tá bom? Então, gente, se tiver dúvida pode perguntar nesse momento. Ó, começou a ferver, já vou contar alguns minutinhos, não serão muitos minutinhos, então ó, prontinho. Então, caldinha, tá, gente, ó. É um brigadeiro molinho, 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 molinho. Vou deixar aqui descansando um pouquinho enquanto eu faço a minha massa para jogar sobre o nosso bolinho. Vamos falar um pouquinho sobre o carrot cake, então. A versão brasileira, gente, deixa eu virar para cá agora. A versão brasileira do nosso bolo de cenoura, você bate os ovos, o açúcar, o óleo e a cenoura até ficar tudo homogêneo. Mistura com a farinha e o fermento, tá tudo certo. Um bolinho de cenoura, tá? É um bolo gostoso? É, eu adoro bolo de cenoura. Mas esse bolo também é bem diferente. Por quê? Vou mostrar para vocês como que ele fica. Ó. Então, bolinho de cenoura. Esse bolinho de cenoura, primeira coisa, ele vai um leite talhado, que eu vou falar agora para vocês. Segundo, que vai a cenoura ralada. Então, ó, cenourinha ralada. Então, e além disso, ele vai canela e noz moscada, e aqui vai com açúcar mascavo e açúcar branco, açúcar refinado. Então, ele é uma receita bem diferente, mas com um toque totalmente diferente, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho da receita? Primeira coisa que eu vou fazer é talhar o leite. Então, aqui eu tenho 100 gramas de leite e 10 gramas de vinagre, pode ser suco de limão também. Eu dou esse aspecto talhado no leite. Por quê? Quando eu dou esse aspecto talhado, ele absorve mais umidade, o bolo fica sempre mais úmido quando eu uso essa técnica. Então, para bolo de chocolate, bolo de limão, bolo que vai leite, no Red Velvet, eu sempre faço esse talhado. Então, eu ponho o leite, peso o leite, ponho o vinagre, misturo bem, tá pronto. Deixa descansar pelo menos 20 minutinhos. Quanto mais tempo, melhor, tá? Então, aqui na batedeira, eu vou levar para bater os ovos, 2 ovos, com 50 gramas de açúcar refinado e 85 gramas, de açúcar mascavo. O que eu vou fazer? Bater os dois só para homogeneizar. Quer fazer na mão? Faça, não tem problema nenhum. Vai dar certo do mesmo jeito. Então eu vou colocar aqui e vou bater. A Estela perguntou se o limão é a mesma quantidade. É isso mesmo, tá? A mesma quantidade de limão para o vinagre, 10 gramas. Eu prefiro o vinagre, Estela, porque por causa do seguinte, ele não deixa gosto. O limão, ele pode dar aquele amargor depois, aquele gosto metalizado que o limão dá depois de algum tempo, né? Então, é só por esse motivo, mas aí você que decide. Aqui, gente, em contrapartida, quer dizer, ao mesmo tempo eu já pesei a farinha, 210 gramas de farinha, 7 gramas de fermento,
1 grama de noz moscada e 2 gramas de canela em pó. Só isso. Misturei bem. E 60 gramas de nozes picadas. Tá tudo aqui dentro. Pode peneirar? Pode. Pode deixar sem peneirar? Pode. Tá? Eu gosto de ralar a noz moscada na hora porque ela dá um aroma melhor. Mas se você tiver em pó, também não tem problema nenhum. Homogeneizou aqui os ovos com açúcar, eu vou pegar o óleo, 80 gramas de óleo e vou colocar aqui na batedeira. Coloco na batedeira. Depois eu só vou acrescentar a cenoura e vou intercalando os ingredientes secos com o nosso leite talhado. E tá pronto o nosso bolo. Muito difícil, né? Então é um bolo prático, é um bolo muito gostoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é um bolo diferente, né? Um bolo que você tem aí outros aromas, um pedaço da cenoura, ela cozinha lá dentro do forno, então ela é bem gostosa. Então dá pra você usar sem problema nenhum essa receita no dia a dia, tá bom? Então, misturei, gente. Tá pronto. Agora aqui, só vou pegar uma espatulinha, vou acrescentar a minha cenoura ralada. E tem alguns lugares, gente, dos Estados Unidos que eles usam avelã. Pode ser também, tá? No lugar das nozes. Então, cenoura raladinha, o mais fino possível. Então, ó, cenourinha ralada. Agora eu vou intercalando ingredientes secos com o nosso leite talhado. Eu só não bato na batedeira tudo, tá, gente? Só para não ativar o glúten aqui da minha receita. E aí, gente, bolo, forno, não precisa pré-aquecer, isso é bem bacana. Forno 180 graus, não pré-aquece, liga só na hora que você colocar os seus ingredientes lá dentro, né, o seu bolo lá dentro. Muito difícil, gente. A Carla ela perguntou o que lembra de sabor esse bolo. Ah, Carla, ele lembra um pouquinho de pão de mel por causa das especiarias, mas ele tem o gosto do bolo de cenoura, então é um sabor único do bolo de cenoura americano, tá? Então eu gosto pra caramba dessa receita, eu acho que é uma receita super simples, super prática, não é cara. A cenoura tá começando a diminuir o preço, então dá para fazer aí para Páscoa ou até mesmo para vender no dia a dia como cupcake. Essa receitinha vai render em média de uns 10 cupcakes médios, né, do grande. Então aqui, gente, ó, prontinha a nossa massa. É uma massa mole mesmo. Ó. Ai, mas tá com um pedacinho de cenoura, mas é isso mesmo, tá? Aqui eu vou usar a minha própria forminha que eu usei ontem para assar. Só vou passar desmoldante, certo? Então, desmoldante. Não vou nem lavar minha forminha, porque é o mesmo bolo. Essa forminha já é um pouquinho mais chata, porque tem esses desenhos, né? Vou colocar minha massa aqui. E é um bolo, gente, que ele não cresce muito, tá? Então não se preocupem de colocar toda essa massa num bolo de 15, que ele aguenta bonitinho. No máximo que ele vai fazer é uma barriguinha que depois você corta e come. Então, gente, muito difícil até aqui. Tá fácil, tá tranquilinho? Então, feito isso, vou colocar para assar esse bolo em torno de 40
e em torno de 20, 25 minutos ele está assadinho, certo? O teste do palito ainda é válido, tá? Então posso colocar o forno bonitinho, não precisa pré-aquecer, eu vou ligar meu forno agora, peraí. Liguei o forno, vou pôr para assar. Belezinha, gente? A vantagem de você fazer isso, de não pré-aquecer o forno, primeiro que você economiza gás. Segundo, que você vai ter sempre um bolo reto, não vai ter um bolo que tem bicudo, que vai assar mais de um lado do que do outro, então ele vai assar por completo. Lembra da caldinha, do brigadeiro que a gente fez antes do bolo? Então, o bolo tá assado, bonitinho. Ó, caldinha que eu acabei de fazer, que estava esfriando, olha como ela já muda a textura. Caldinha de bolo. E todo bolo de cenoura pede o quê? Um granulado por cima. Aqui eu peguei um granulado de chocolate, quadradinho. Pode ser de açúcar também, você que vai decidir. Granuladinho. E só vou decorar aqui por cima. Muito difícil, gente. Olha isso aqui. A Sol falou que quer esse bolo. É muito bonito, né? Esse bolinho de cenoura. Então, fácil de fazer. Ele dura bem, ele vai durar pelo menos uns 5 dias na temperatura ambiente ou na geladeira. Lembrando que bem tampadinho, bem bonitinho, tá? Então, olha que coisa mais gostosa de você fazer para a Páscoa. Então, olha as sugestões aqui. Tanto uma torta de morango, de limão, enfim, do que você quiser, e um bolinho de cenoura, porque eu acho que todo mundo gosta de um bolinho de cenoura, não é verdade? Então, vou encerrar a nossa live com essa coisa maravilhosa aqui chamada bolo de cenoura, não é? Então, gente, ficou alguma dúvida em relação à nossa live de hoje? Por favor, mande mensagem agora, antes da gente encerrar a nossa live. E essa vai ser a nossa última live deste mês. Mês que vem teremos novas lives, tá bom? Não sei se vai ser antes do Dia das Mães ou depois do Dia das Mães, ou meio, né? Porque o Dia das Mães é na segunda semana, então dá pra gente fazer. A Carla pediu pra eu cortar o bolo. Eu vou contar um segredinho, Carla. Esse bolo eu vou usar numa reunião. Mas eu vou cortar para mostrar para vocês. Espera que eu vou pegar uma faca. Depois eu ponho de volta, né? Ó, vamos cortar então? Eu vou cortar esse de cenoura. Eu tenho uma reunião mais tarde, então eu vou servir esse bolo aqui. Então, ó. Olha que lindo que fica esse bolo, gente. Então, tá macio, tá? Não é aquele bolo fofo, mas ele é um bolo que você consegue aí ter uma textura muito cremosa, muito gostosa aí na hora de você servir, tá bom? Deixa eu só limpar minha mão, pera aí. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa live. Quero desejar para vocês uma feliz Páscoa, que seja um tempo de renovação, que seja um tempo de novos
amores, novas saúdes, novas alegrias, tudo que seja novo para a vida de vocês, tá bom? Que vocês encontrem a felicidade sempre, tá bom? Um beijo para vocês, se cuidem e a gente se vê no mês que vem, tá bom? Um beijo, coraçãozinho para vocês e até o mês que vem. Tchau, tchau, gente. E lembrando que a live vai ficar salva e a gente vai postar a receitinha neste momento, tá bom? Tchau, tchau, gente.